Foi fundada dia 13 de setembro de 1987. Então faz 38 anos. E a palavra de agradecimento, de louvor ao nosso Deus, né, pela vida dos fundadores dessa igreja, pelas pessoas que contribuíram financeiramente, contribuiu moralmente, que participou, que liderou, que contribuiu de várias maneiras na educação das crianças, né, no aprendizado. Então, uma palavra de louvor ao nosso Deus por essas vidas que passaram aqui durante esses 38 anos. E tudo aquilo que foi semeado, hoje nós estamos colhendo, irmãos, né? Então, nós, como servos do Senhor, como essa geração que estamos aqui hoje, nós também somos chamados pelo nosso Deus para continuar firmes, sendo a igreja de Cristo. E para nós meditarmos nessa noite, gostaria de falar sobre como ser uma igreja relevante. Como ser uma igreja relevante. Convido a amada igreja para abrir na palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos, capítulo 2. Livro de Atos, capítulo 2, meditaremos do verso 2, do 42 ao 47. Um texto bem conhecido. Atos capítulo 2, 42 a 47, diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partia pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse é um texto conhecido de todos nós, e o Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele conta a história, né, os atos dos apóstolos, mas chega aqui no capítulo 2, ele mostra que aquela igreja de Cristo, ela tinha essas qualidades, ela tinha essas características de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, irmãos. Hoje, muitos anseiam para ter uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Muitos querem uma igreja perfeita, mas onde que vai buscar essa fonte que não é correta? Hoje há um mercado da fé, há muitas novidades e muitas igrejas se perdem quando tenta revitalizar as suas igrejas. Esquece que a fonte primária é o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus. Essa igreja, primeira característica que eu queria destacar, irmãos, é a perseverança daqueles irmãos. Observem, e perseverava no quê? Na doutrina dos apóstolos. Não era em mitologia, não era ideias humanas, não era aquilo que os apóstolos achavam, mas era a palavra de Deus. Doutrina dos apóstolos significa literalmente a palavra de Deus. E assim, aqueles apóstolos estavam ensinando a igreja, estavam pregando a palavra de Deus de uma maneira que eles compreendiam, e isso fez que eles pudessem estar perseverando, irmãos, constância no ensino da palavra de Deus. Assim, aquela igreja tinha essa primeira evidência, a qual nós precisamos ter hoje também. O que é a doutrina dos apóstolos, irmãos? A palavra de Deus hoje. Vim para a casa de Deus para ouvir a palavra de Deus.
você ler a palavra de Deus em sua casa, você meditar na palavra de Deus, é você perseverar nos ensinos, na doutrina dos apóstolos. Hoje, muitos cristãos desprezam a palavra de Deus, não dá o devido valor na palavra de Deus. Hoje, muitas igrejas acabam fazendo que o povo tenha essa dependência de estar ouvindo aquilo que Deus irá revelar para eles. Isso é um grande erro, irmãos. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos exorta, ela nos mostra a vontade de Deus para a nossa vida. E hoje, por incrível que pareça, e é constatado, é uma constatação que nós temos, né, e isso deixa até nós tristes pelo abandono que muitas igrejas têm tido da palavra de Deus. Então eu gostaria que nessa noite, nós como Igreja de Cristo, pela graça de Deus, mais um ano de existência, nós possamos continuar perseverando na doutrina dos apóstolos. Cuidado com as coisas que têm se ensinado por aí. Nós temos essa ordem, nós temos isso aqui expresso na palavra de Deus. Esse modelo de igreja, a igreja primitiva, irmãos, eles eram unânimes na doutrina dos apóstolos. Então essa é a primeira característica que nós precisamos ter como ser uma igreja relevante. É impossível ser uma igreja relevante na sociedade se nós desprezarmos a palavra de Deus. Nós como cristãos, nós não podemos jamais tirar a palavra de Deus das nossas vidas, irmãos. É ela que nos conduz, é ela que nos revela a vontade do Senhor. A segunda característica que eu queria destacar nessa noite é a comunhão. A comunhão. O que significa comunhão, irmãos? Estar junto. Tudo em comum. Ali havia uma harmonia, havia um prazer, havia uma perseverança também em estar em comunhão. Deus nos fez de uma maneira de se relacionar. Não existe individualismo no reino de Deus. Não pode haver individualismo na igreja de Cristo. Nós precisamos zelar pela comunhão, queridos. Algo tão perfeito que Deus criou, onde nós podemos chorar junto, onde nós podemos nos alegrar junto, onde nós podemos adorar a Deus juntamente, onde nós podemos compartilhar nossas vitórias, as nossas lutas. É algo tão precioso, algo tão necessário hoje, e muitas vezes há pessoas que desprezam a comunhão. Comunhão é muito mais do que comer junto. Embora isso é gostoso, é prazeroso, mas comunhão vai muito mais do que isso, irmãos. Comunhão tem a ver o sentimento de estar junto, ter as mesmas ideias, os mesmos ideais, os mesmos objetivos, irmãos. A igreja de Cristo tem que caminhar junto nessa comunhão. E essa característica da igreja primitiva, ela precisa ser colocada em prática hoje. Não despreze a comunhão. Onde tiver ajuntamento, se esforce para estar junto, irmãos. É nesse momento que Deus se manifesta em nosso meio. É nesse momento que Deus nos agracia com a sua presença, com a sua palavra, com o sorriso dos irmãos, com um abraço dos irmãos. É algo precioso para os dias atuais também. Eu fico triste quando eu vejo pessoas que não querem estar junto no meio do povo de Deus. Individualismo, isso não agrada ao nosso Deus. Quando nós nos deparamos com os 10 mandamentos, o que nós iremos perceber, irmãos? Esses 10 mandamentos tratam de relacionamento. Relacionamento vertical com o Senhor e também relacionamento horizontal com o seu próximo, com o seu irmão. Os 4 primeiros mandamentos estão relacionados com Deus e os 6 com o nosso próximo. Se nós errarmos nesses mandamentos, de preferência com horizontal, né, se nós não perdoarmos os nossos irmãos, como nós receberemos o perdão do nosso Deus? Então veja, é relacionamento,
E o relacionamento tem que ser saudável, irmãos. Comunhão significa estar junto. Comunhão significa ter tudo em comum. Em comum. Deus te chamou para viver em comunhão. Comunhão com a igreja, comunhão com o nosso Deus. Não despreze os momentos de comunhão. É através dele que Deus nos fortalece, que Deus nos capacita para nós continuarmos realizando a obra de Cristo. A terceira característica, para sermos uma igreja relevante, diz o texto que eles partiam o pão. Verso 42 ainda, no partir do pão. Isso está relacionado à ceia do Senhor. A ceia do Senhor, irmãos. Aquela igreja tinha um anseio, tinha uma expectativa para cada dia, o primeiro dia da semana, estar junto com os irmãos para celebrar, para participar da ceia do Senhor, irmãos. Aquela igreja realizava isso, segundo alguns estudiosos, todos os domingos. Estavam reunidos no partir do pão. Por que, irmãos? Porque ao partir do pão, como diz a palavra de Deus, nós estamos anunciando a volta do Senhor Jesus Cristo. Até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos anunciando a morte do Senhor Jesus Cristo. Então a mensagem era essa. Se Cristo diz que estava voltando, vamos celebrar a ceia, vamos aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Havia essa expectativa, irmãos. E a palavra de Deus nos diz ainda, 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, irmãos. A igreja primitiva tinha essa total convicção do amor de Deus, da obra que Cristo realizou lá naquela cruz, daquele sangue que foi derramado, daquele corpo que foi chicoteado e daquela morte redentora para cada um de nós, pecadores, irmãos. Nós, como igreja de Cristo, nós precisamos também partir o pão. Temos que ter essa expectativa do partir do pão, irmãos. Essa é uma característica para que uma igreja seja relevante, anunciar a morte do Senhor Jesus Cristo. Ter essa esperança acesa em nosso coração, irmãos. Por quê? Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Hoje nós estamos aqui, irmãos. É somente pela graça de Deus, é pela obra vicária de Cristo, pela morte substituta que nos redimiu, que nos reconciliou com o Senhor, irmãos. Aquela igreja tinha esse prazer de anunciar a morte de Jesus Cristo e a esperança muito acesa para que a igreja pudesse aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Mais uma característica daquela igreja, ainda no verso 42, era as orações. Como é bom ver a igreja primitiva orando ao Deus Todo-Poderoso, irmãos. Aquela igreja pôde aguardar a descida do Espírito Santo. Aquela promessa que Cristo fez a eles. Permanecer na cidade até que dos altos vos sejam revestidos. Aquela igreja, 120 irmãos puderam estar ali orando durante 10 dias até a descida do Espírito Santo, irmãos. Aquela igreja ora também diante das perseguições. Eles oram não para que Deus se vingasse dos inimigos, mas que Deus pudesse revestir, para que Deus pudesse capacitar aqueles irmãos a continuar testemunhando da palavra de Deus, irmãos. Como é bom ver aquela igreja primitiva orando. Aquela igreja tinha um hábito de ir ao templo orar, aquela hora marcada. Pedro e João vai ao templo orar como de costume. Chegando ali um paralítico,
Eles oram para que Deus se manifeste, trazendo cura àquele paralítico, irmãos. Como é bom ver aquela igreja orando. Quando o Pedro está preso, havia oração incessante por parte da igreja, irmãos. Como é bom a igreja orar unânimes. Como é bom nós colocarmos isso como estilo de vida na nossa vida. Irmãos, nós queremos receber tantas coisas do nosso Deus. Nós queremos que Deus nos cerque com todas as bênçãos. Nós queremos que Deus abra porta. Nós queremos que Deus restaure a nossa família, que Deus restaure a nossa casa, que Deus nos dê muitas e muitas bênçãos. Mas nós não sabemos orar, irmãos. Nós não temos priorizado a oração. Eu desafio a cada um de nós que estamos aqui a observar como que a igreja primitiva orava. Como que a igreja primitiva orava, irmãos? Hoje, quando nós vamos orar, nós fazemos aquela oração longa de 3 minutos e não temos mais assunto para conversar com o nosso Deus. Como se Deus fosse um estranho para nós. Porque quando a pessoa é estranha para nós, nós não temos diálogo, nós não temos prazer de conversar. Nós queremos conversar com pessoas íntimas. Quando nós encontramos um amigo que nós não vemos há anos, nós passamos horas conversando com ele. Irmãos, nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Essa igreja tinha prazer de estar em oração, em oração. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que tem orado pela nossa igreja, que tem orado pela liderança desta igreja, que tem orado. Eu vejo as mães, os pais orando pelos filhos. Eu vejo os irmãos orando para que Deus converta aquelas pessoas que nós anunciamos o Evangelho. Nós precisamos perseverar, irmãos. Essa é uma característica de uma igreja relevante, uma igreja que ora. Eu convoco a você, que não tem orado, a se levantar como a igreja primitiva. Observe, irmãos, perseverava em todos os aspectos, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na mesa do Senhor e nas orações. Será que essas características são visíveis na sua vida? Será que essas características, ao longo desses 38 anos, têm sido vistas em nosso meio, irmãos? Esse mês é mês de gratidão. Nós precisamos agradecer ao nosso Deus, mas ao mesmo tempo nós precisamos fazer uma avaliação da nossa vida, avaliação desta igreja. Se nós não estamos longe desses princípios. Lembre-se, irmãos, a igreja não são as paredes, é cada um de nós. Você faz parte. Você é um membro do corpo de Cristo. E essas características têm que ser visíveis, têm que ser notórias na sua vida. Continuando o texto, mais uma característica desta igreja, além da oração, além da perseverança, além do partir do pão, além da comunhão, era o temor de Deus. Era o temor que aquela igreja tinha. Verso 43, em cada alma havia temor. Irmãos, estou falando daquele temor de medo, de repulsa diante de Deus, mas é o temor do respeito, é o temor da reverência, é o temor de saber que você é uma criatura e Deus é o seu Criador. O Deus soberano, o Deus imutável, o Deus que habita no alto e sublime trono, mas também é um Deus emanente, que se faz presente aqui, que se relaciona com nós. Aquela igreja tinha temor diante de Deus. Aquela igreja levava as coisas a sério diante de Deus. Aquela igreja, aquelas pessoas que se agregavam àquela igreja, não estavam de brincadeira. Eles levavam Deus muito a sério, irmãos. A partir do momento que nós perdemos o temor do Senhor, nós somos capazes de fazer coisas horrendas, ferindo o caráter de Deus,
entristecendo a Deus, cometendo pecados que não agradam a Deus, sendo pedra de tropeço na vida desta igreja, nós, de maneira nenhuma, não podemos perder esse temor, irmãos. Que Deus possa nos ajudar, diante da palavra, diante da orientação, para que nós continuemos tendo temor ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nesse mesmo livro de Atos, no capítulo 5, nós iremos observar Ananias e Safira, aquele casal que perdeu ou nunca teve o temor de Deus. Eles mentiram ao Espírito Santo de Deus. E com a ação, com a intervenção de Deus, Deus trazendo juízo na vida deles, diz o texto que houve grande temor naquela igreja, irmãos. Diante da ação de Deus imediata, quando eles pecam contra o Espírito Santo de Deus, mentindo contra o Espírito Santo de Deus. Os dois perderam a vida no mesmo dia, irmãos. E diz o texto que houve grande temor naquela igreja. O nosso Deus é um Deus imutável. Nosso Deus, Ele não muda. O nosso Deus não ficou velho. O nosso Deus não perdeu o poder, irmãos. Ele continua o mesmo, o Deus santo. O Deus que não tolera o pecado. O Deus que não aceita a coisa errada. Nós precisamos ter uma vida de temor ao nosso Deus. E uma vez que isso é nítido aos nossos olhos, reconhecendo que o nosso Deus é um Deus de justiça, nós precisamos abandonar todos os nossos pecados. Nós precisamos mudar de vida, irmãos. Nós não podemos ficar flertando com os erros. Ser discípulo de Cristo é ser radical. Diante do pecado, você tem que dizer: eu morri para o pecado. Eu não posso mais cometer essas coisas. Aqui está a minha certidão de óbito. Eu morri, eu sou uma nova criatura. A partir do momento que nós agirmos ao contrário disso, irmãos, nós iremos entristecer ao Senhor. Essa é uma característica de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Para ser uma igreja relevante, tem que ter uma vida santa, uma vida que agrada ao nosso Deus. Mais uma característica desta igreja, para ser uma igreja relevante, é uma igreja que experimentou sinais e prodígios do nosso Deus. Como é bom ver o nosso Deus se manifestar no meio do seu povo. Aquela igreja viu milagres, aquela igreja viu sinais extraordinários, sobrenaturais do Senhor, irmãos. Aquela igreja orava e as coisas aconteciam. Aquela igreja, onde passava, deixava marcas, vidas eram transformadas, Deus se manifestava, irmãos. Hoje, será que nós temos visto os sinais do Senhor em nosso meio, irmãos? Hoje há dois extremos. Há aqueles que fabricam os milagres e há aqueles outros que não crêem nos milagres. O nosso Deus continua o mesmo. Nosso Deus não mudou. A nossa igreja, nós como igreja de Cristo, precisamos continuar orando para que Deus transforme vidas. O maior milagre que nós podemos ver hoje, irmãos, é um coração de pedra, arrependido aos pés do Senhor Jesus Cristo, chorando pelos seus pecados, confessando a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Nós precisamos continuar orando para que Deus se manifeste em nosso meio, irmãos. Nós precisamos continuar orando para que Deus continue restaurando vidas, famílias que são destruídas por causa do pecado, relacionamentos. Nós precisamos continuar orando para que Deus muda a história. Nós não podemos, irmãos, deixar de experimentar os sinais e os prodígios do nosso Deus. Nós iremos continuar orando. Essa é uma característica de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus.
Para que sejamos uma igreja relevante, nós precisamos continuar orando para que Deus se manifeste em nosso meio, irmãos. Só Deus pode mudar os corações. Deus restaura casamentos. Deus restaura relacionamentos. Deus quebranta a vida das pessoas. É Deus que transforma, irmãos. E eu louvo a Deus porque eu tenho visto isso em nosso meio. Eu vejo vida sendo transformada, a mentalidade, as atitudes. Isso é sinal da presença de Deus, irmãos. Isso é sinal da presença manifesta de Deus em nosso meio. Nós precisamos vivenciar isso, irmão, todos os dias na nossa vida. E como é bom ver Deus se manifestando em nosso meio. Mais uma característica dessa igreja diz que eles vendiam as suas propriedades, verso 45, vendia as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Essa igreja tinha esse desapego, e essas atitudes se tornava uma igreja relevante naquela sociedade, irmãos. O que significa hoje, irmãos? Nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos amar uns aos outros. Eu não sei qual foi a última vez que você conseguiu estender a mão para socorrer alguém. Aquele contexto, irmãos, era de perseguição. Muitos eram perseguidos por causa de estar seguindo a Cristo. Naquele primeiro século, irmãos, as pessoas perdiam o emprego. As pessoas não eram contratadas se soubessem que você era um cristão. Então havia essa necessidade. E a igreja prontamente vendia suas propriedades e estendia a mão com o seu irmão, demonstrando o amor, obedecendo a palavra de Deus. Em Gálatas capítulo 6, o que vai nos dizer, irmãos? Gálatas 6, verso 9 e 10, diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Como é bom pertencer a uma igreja, que quando alguém passa por necessidade, você sabe que ali tem irmãos que vai te socorrer, irmãos que vão estender a mão. Ainda, 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 13, diz assim: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Como que alguém cansa de fazer o bem, irmãos? Nós precisamos perseverar, irmãos, em fazer o bem. Foi para isso que Deus te deu recurso. Foi para isso que Deus tem te capacitado. Foi para isso que Deus te escolheu. Foi para isso que Deus te amou, para você fazer o bem. Não canse de fazer o bem. Estende a mão, socorre. Eu não sei qual foi a última vez que você separou uma oferta para dar para algum irmão seu na fé. Eu não sei qual foi a última vez que você fez isso. Talvez você tenha que fazer uma avaliação na sua vida. Você tem que ter mais sensibilidade. Você tem que ver as pessoas ao seu redor. Todos nós, irmãos, somos passíveis de passar por dificuldades. Às vezes, comprar um medicamento, cara, nós não temos condições. De pagar uma consulta médica, às vezes nós não temos condições. E de repente, é bem provável que talvez em nosso meio esteja alguém passando por isso. E Deus tem dado recurso para você. Aquela igreja tinha essa característica. Vendia as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, irmãos. É triste ver no meio do povo de Deus o egoísmo das pessoas. É triste ver isso. A palavra de Deus diz que aquele que retém mais do que necessita é pura perca.
A palavra de Deus também diz que a alma generosa, essa prosperará. Seja generoso, irmãos. Acude ao necessitado. Essa é uma característica de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja relevante. E eu termino fazendo perguntas. Você, como igreja de Cristo, tem vivido desta maneira, irmãos? O texto tem muitas outras, outras coisas que nós poderíamos destacar nessa noite. Nós podemos ver a alegria, a singeleza de coração. E tinha prazer de estar louvando a Deus. Foi cantada aqui, irmãos, consagração, Quando nós estamos louvando a Deus, quando nós estamos em adoração ao nosso Deus, é porque nós temos compreendido quem é Deus. E nós queremos consagrar a nossa vida. Você, como igreja de Cristo, tem vivido desta maneira? Se não tem, o que tem te impedido de você agir assim? O que está faltando na sua vida? Ao longo destes 38 anos, as pessoas têm visto estas características na sua vida. Alguns aqui estão desde a fundação desta igreja. Alguns aqui foram os primeiros membros desta igreja. E durante esses anos, irmãos, nós deveríamos ter essas características bem visíveis para que as pessoas pudessem ver o que é a igreja de Cristo. Que Deus possa nos ajudar, irmãos. Que Deus possa nos despertar. Que Deus possa nos incomodar para que nós possamos viver essas 7 características de uma igreja relevante. Não seja uma pessoa anônima. Não seja um cristão apático. Seja um cristão luz e sal. Onde Deus te colocar, ali você vai ter a oportunidade de testemunhar o que é ser uma igreja relevante, irmãos. Individualmente. Cada um aqui tem uma dinâmica. Cada um aqui tem um ambiente de trabalho. Veja a importância, irmãos, que nós precisamos testemunhar. Deus não te colocou lá naquele serviço por acaso. Deus colocou um testemunha, um servo do Senhor, irmãos. Que nós possamos nos policiar, que nós possamos ver como que nós falamos, como que nós agirmos, como que nós vivemos. Não podemos perder as oportunidades. É dessa maneira que seremos uma igreja relevante. E que Deus possa continuar nos usando, nos incomodando de uma maneira poderosa. Oremos. Ó nosso Deus, nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos reunidos hoje em Teu nome. Nós te agradecemos por mais um ano de existência da nossa igreja, a qual o Senhor levantou pessoas há 38 anos para começar esse trabalho, Deus. Muito obrigado, Deus, por tantas vidas que aqui passaram como servos do Senhor, pessoas comprometidas com a Tua palavra, pessoas que entregaram a sua vida, entregaram todos os seus esforços, recursos, talentos, dons, para que o Evangelho pudesse chegar até nós, ó Pai. Diante da Tua palavra que foi exposta nessa noite, ó Deus, que nós, com a ajuda do Espírito Santo, possamos vivenciar essas características da igreja primitiva, de sermos uma igreja ativa, uma igreja atuante, uma igreja que vive esse evangelho maiúsculo, superlativo, ó Deus. E que através das nossas vidas, apenas como instrumentos, ó Deus, nós possamos produzir muitos frutos para o Teu reino, ó Pai. Continue usando a Tua igreja, Pai. Nos dê a autoridade, nos dê a intrepidez, para nós
falarmos com ousadia, para nós pregarmos somente a mensagem do Evangelho. Que nós, como Igreja de Cristo, possamos perseverar na doutrina dos apóstolos, no partir o pão, nas orações. Que cada um de nós possamos ter o temor, o respeito, a reverência, uma vida de santidade diante do nosso Deus Todo-Poderoso, Pai. Nos ajude a nós ser uma igreja que compartilhe da necessidade dos nossos irmãos, que nós possamos amar uns aos outros, que nós possamos estender a mão da generosidade, a mão da misericórdia, ó Pai, e acudir a vida dos teus servos, ó Pai. Dá-nos a alegria de pertencermos cada vez mais ao teu povo, a alegria de pertencer à tua igreja, a alegria de fazer parte do teu reino, Pai. Muito obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença, Pai. Que nós possamos sair daqui desafiados pelo Senhor. Que o Senhor nos conceda uma semana de testemunho, uma semana de muitas experiências, ó Deus. Que nós possamos continuar a ver o Senhor agindo de uma maneira poderosa em nosso meio, transformando vidas, convertendo corações, curando, restaurando, libertando, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por nós termos o privilégio de pertencer à Igreja de Cristo. Nós oramos agradecidos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus Pai, e a consolação, e a comunhão, e a orientação do Espírito Santo, seja com a tua igreja, seja com o teu povo, espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.